palavra do Senhor, vamos ler o livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Na Bíblia aqui da igreja, página 1439. Nós estamos estudando nos domingos o livro de Atos, né? Não tanto sequencialmente, né? Mas sempre extraindo do livro de Atos alguma lição que a gente possa aprender com a igreja primitiva, para que nós saibamos como uma igreja primitiva se organizava e, a partir da igreja primitiva, então, nós a tomemos como nosso padrão, nosso exemplo. Verso 26 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Senhor, fala conosco através da tua palavra nessa manhã, a respeito daquilo que o Senhor deseja nos instruir através desse texto, que o Espírito Santo esteja aqui presente, falando ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O breve recado que nós queremos passar através desse texto é que o Espírito Santo, ele deseja falar ao nosso coração acerca de como nós devemos proceder. O Espírito falou com Filipe: olha, vai para a banda do sul. E o Espírito, ele disse exatamente aquilo que Filipe precisava fazer. Muitas vezes a gente acorda e não sabe bem o que fazer, como é que a gente vai chegar nas pessoas, como é que a gente vai falar a respeito do amor do Senhor. E nós temos que ter a preocupação de ouvir a voz do Espírito, porque ouvindo a voz do Espírito a gente vai saber o que fazer. Então tudo que acontece no nosso dia é permissão de Deus para que dali a gente de alguma maneira extraia um ensinamento para nós. Isso vale para o nosso trabalho, isso vale para dentro da nossa casa, isso vale para onde nós passamos. Tudo que acontece está sob o controle de Deus. Deus é soberano sobre todos os acontecimentos. E quando a gente compreende isso, o dia corre muito melhor, porque a gente entende: agora eu estou entendendo por que eu encontrei fulano na rua, que eu já não vi há muitos anos. Agora eu entendi por que aconteceu isso. A princípio eu não consegui compreender, mas depois as coisas foram se encaixando, porque nós precisamos levar uma vida submetida ao Espírito Santo. E quando a igreja ela se reúne, ela está aprendendo a palavra não para aquele momento, mas a igreja ela aprende a palavra porque vai ter um momento que o Espírito Santo vai usar na nossa vida e nós precisamos estar preparados. Então ele se levantou e foi. Ou seja, quando a Bíblia fala assim, levantou, mostra que a pessoa saiu de um estado de acomodação. Se a gente não fizer nada, o Espírito Santo não vai nos usar, mas quando a gente se disponibiliza para ouvir a voz do Espírito Santo, ele tem o prazer de se revelar na nossa vida, e aí basta que nós venhamos a nos dispor a fazer isso. Ele se levantou e foi. Quantas vezes a gente ouve o Espírito Santo falar uma determinada coisa e a gente não se levanta? Né? A palavra nos mostra aqui que Filipe se levantou e ele foi fazer o que o Espírito tinha direcionado para que ele fosse, para que ele fizesse. Não é? E quando ele chegou perto desse homem, desse eunuco, o Espírito disse: chega-te, ajuda esse carro. Aqui eu aprendo uma coisa interessante. Por que o Senhor não falou tudo com Filipe? Porque o Senhor também sonda a nossa fé. Olha, Márcio, hoje eu estou te direcionando para você sair daqui, lá no terreno, lá em Itaboraí. O ser humano, a nossa carne, fica assim: não, mas por que, Deus? Mas eu tenho que fazer isso, mas eu não estou entendendo por quê. Pronto, mas quando a gente aceita, é aquilo, a gente recebe uma parte da instrução. A fé nos leva a fazer sem entender por quê.
Mas o que acontece? No caminho, depois que a gente atende, depois que a gente dá o primeiro passo, o Espírito Santo ele vai dar o segundo passo. Olha, chega junto desse carro. E é mais complicado ainda, né? Você ir para um lugar, tudo bem. Agora chegar perto do carro da pessoa e falar assim, olha, o Senhor está me mandando falar isso. É mais difícil. Né? Mas a experiência, ela vai ser ainda maior. Né? E aí, ele ouviu, né, que aquele homem devia estar recitando ali o livro do profeta Isaías. E ele perguntou, com certeza direcionado pelo Espírito, entendes tudo que lês? Irmãos, existe muita gente que não está conseguindo entender a vida. Existe muita gente que não está conseguindo levar a vida. Mas quando a gente se aproxima dessas pessoas, o Espírito Santo nos dá a ousadia de perguntar para ela, você está entendendo o que está acontecendo? Porque o Espírito Santo vai nos dar revelação para a gente dizer para a pessoa que ela não está conseguindo enxergar. As pessoas estão precisando disso, as pessoas estão carentes disso. Aí a gente volta para o início e pensa, se Filipe não tivesse ouvido, aquele homem ia ler, não ia compreender e nada ia mudar na vida dele. Mas acho que ele pode. Sexta-feira, nós passamos por uma situação, eu também no hospital, e muita coisa já aconteceu de pagamento, trabalho, e eu com a cara apertada, e as crianças com outra lugar para ir e tal. Aí nós fomos levar para o hospital e a gente se veio desligado. Aí ficou uma vozinha assim no meu ouvido. Fala para ele que Deus pare porque eu não posso. O favor que estava fazendo me levar até lá. Aí eu fiquei assim, isso não é Deus que eu falei. Porque se eu falo isso para ele, com a raiva que estava no momento daquela situação, não era de Deus. Aí, como é que a gente, é interessante essa pergunta, por quê? Como é que a gente vai saber se é a voz do Espírito ou não? Porque aí você pensa como que ele ia aceitar isso. Ele ia receber e poderia reagir. Então, entendeu? aí existe uma. A gente até falou sobre isso. A gente até falou sobre isso sexta-feira, né? Na pregação. Para a gente saber o que vem do Espírito e o que não vem, para a gente não dar lugar ao diabo ou alguma coisa que seja da nossa carne, da nossa vontade, é muito simples. Quando gera confusão, não é de Deus. Se você vai falar uma coisa que você sabe que pode gerar uma confusão, por quê? O Espírito Santo, quando ele te manda falar, ele testifica no seu coração que você deve falar. Você nunca pode dizer que é o Espírito Santo se aquilo não vai promover a paz. Normalmente, o que o Espírito Santo nos leva a fazer é alguma coisa que ele também confere no nosso coração a paz. Agora, o que acontece? Por que eu estou falando aqui na maioria das vezes? Porque às vezes a gente não está em paz, o Espírito Santo está tentando falar. Então a gente tem que ter sempre o zelo de criar um ambiente para que o Espírito Santo fale conosco. Então, vamos aí, no estado que eu estou, no caso é o seu estado, eu não vou conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, e mesmo que o Espírito Santo fale, eu não vou conseguir. Então a gente tem que entrar no clima, né? É o que eu sempre falo da minha mãe, né? Minha mãe sabe pedir as coisas para o meu pai, porque ela pede na hora certa. Eu não sei, às vezes ela te fala uma coisa com ela, olha, fala isso com ele. Ela demora 3 dias para falar, porque ela vai esperando a temperatura ideal para ela dizer com isso. O Espírito Santo também tem uma outra característica, ele não é apressado. Vai lá, corre, fala agora, não sei o quê. Esse desespero já indica que não há um momento. O que ele fez? O homem estava ali sentado, quieto, lendo, ele se aproximou. Olha, você está entendendo o que você está lendo? Ele não impôs, olha, deixa eu te explicar isso aí. Você está entendendo o que você está lendo? O Espírito Santo também nos mostra como é que a gente vai chegar nas pessoas. Não é? E aí aqui, ele dá uma resposta que é muito importante para a gente. A gente vai terminar com essa pergunta. Quando Filipe fez essa pergunta para o eunuco, ele respondeu, entendes tu que ele pergunta, entendes tu que lês? E o eunuco respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Quando você faz a pergunta
pergunta certa, o coração da pessoa se abre para receber. Existe uma chave que Deus quer conceder para nós, como igreja, como crentes do Senhor, para que a gente consiga entrar. E o grande problema de muitos crentes é não saber como entrar. Muitas vezes o crente é tido como intrometido, ofensivo, arrogante. Por quê? Porque ele não está fazendo uma coisa espiritual. Ele está, às vezes, impondo a Bíblia para as pessoas. E o Espírito Santo não age assim. O Espírito Santo sabe que o nosso coração está fechado. Ele dá a chave para alguém. E esse alguém vai, com essa chave, abre e faz a pergunta que vai gerar a resposta que a gente quer. Tudo que Filipe queria, porque ele já tinha sido direcionado para isso, tudo que Filipe queria era falar com ele, explicar a Bíblia para ele. Mas o que ele fez? Ele se aproximou. E esse se aproximar aqui, isso é muito amplo. Às vezes você cria uma conversa inicial, às vezes você vai falar com as pessoas, e você não vai direto ao ponto, você começa até que você tenha a indicação que é o momento de você pegar a chave e colocar na fechadura, né, para estender, né? E sempre cai bem. Tanto que a resposta dele foi, ele rogou. Quando a Bíblia fala rogar, está dizendo o seguinte, que ele pediu mesmo conveniência. É como se aquele outro tivesse dito para Filipe assim, por favor. Sabe quando você está desesperado, alguém chega, posso te ajudar? Você, pelo amor de Deus, me ajuda? Foi isso que aconteceu. Então vão chegar pessoas na nossa vida ao longo do nosso dia, hoje mesmo, que vão precisar de nós. E se nós estivermos atentos, o Espírito Santo vai nos direcionar para que a gente saiba como agir com essas pessoas, né? Para isso a gente precisa conhecer ao Senhor, porque aquilo que a pessoa precisa entender, você tem que ter compreendido. Como é que eu vou te ensinar uma coisa que eu ainda não sei? Mas à medida que eu experimento de Deus, eu posso transmitir isso para as pessoas. Eu não posso impor, né? Por exemplo, no caso de vocês que tem filho, né? A gente tem filho. O filho vai aprender pela nossa experiência de vida. Ele vai vendo o nosso exemplo e vai querendo fazer igual, não é? Então a gente não põe. Quando o filho passa perigo, a primeira coisa que a gente lembra é da referência que a gente teve do nosso pai e da nossa mãe. Como é que meu pai faria numa situação dessa, né? A gente pensa sempre nisso, né? Porque são os exemplos que a gente tem, né? Então que a gente possa hoje fazer essa oração. A gente possa fazer essa oração, Senhor, que eu possa ouvir a voz do Espírito Santo, que eu possa estar preparado para quando o Espírito Santo me der uma instrução, eu saber como agir, né? Jamais o Espírito Santo iria colocar Filipe numa furada. Jamais o Espírito Santo vai nos mandar fazer uma coisa sem sentido. Deus tem sempre um objetivo. E, quando a gente terminar, vamos inverter. Às vezes Deus manda alguém para chegar perto da gente e para fazer essa pergunta. E a gente não pode se fechar, porque às vezes Deus envia alguém para ser essa bênção na nossa vida. E nós precisamos, amém, receber essa palavra. E Deus usa pessoas improváveis, Deus usa crianças, pessoas que você não conhece. Às vezes situações completamente assim inusitadas, mas é Deus falando através daquela pessoa. Então a gente, se quando alguém perguntar, se você não estiver entendendo, eu vou perguntar, tem estudo que lê, é o momento da gente se abrir, Deus pode estar concentrando no lado. Então nessa humildade da gente se disponibilizar para servir e ao mesmo tempo se disponibilizar para ser servido, Deus ele vai comunicando o plano dele. E para tudo isso, né, tudo isso tem que ser cozinhado com a fé. Você tem que crer que Deus vai te usar para chegar no familiar, para chegar na pessoa que não conhece, para resolver um assunto, e ao mesmo tempo crer que Deus vai mandar o socorro para você. Alguém vai chegar e vai dizer, olha, quantas vezes você está perdido? Aí você fala para a pessoa assim, olha, onde é que é teu lugar? A pessoa, olha, eu estou indo para lá. Né? Então são coisas assim, são detalhes do nosso dia, mas que Deus tem muito prazer de se revelar. Amém? Vou ficar de pé então para a gente encerrar. Pode desligar ali que a gente ora para terminar e corta depois encerrar. Aperta de novo.